população carcerária no estado de São Paulo, que em 92, na época do massacre, totalizava em torno de 52 mil presos em 43 unidades prisionais. E em 2002, na época da desativação, né, do Carandiru, subiu para 110 mil presos em 80 unidades. É mais que o dobro já, né? Esse acontecimento, contudo, esse crescimento vertiginoso não suscitou grandes alarmes, né? E o principal motivo para isso está relacionado com o segundo processo responsável pelas transformações, né? A desativação das carceragens, das cadeias públicas e distritos policiais, e a construção de prisões no interior de São Paulo, ou quando na Grande São Paulo, em áreas bem afastadas dos centros. Se por um lado o número de vagas nas novas prisões possibilitava reunir uma quantidade maior de presos do que nas carceragens, por outro, a diversificação de suas localizações permitiu diminuir a concentração de prisioneiros nos grandes centros urbanos. Essa pulverização evitou o impacto visual que o crescimento da população carcerária poderia causar, camuflando a política de encarceramento em massa colocada em prática pelo Estado paulista. No interior das prisões, muita coisa mudou também. Aquele cenário que aparece no famoso filme Carandiru, né, inspirado no livro do Drauzio Varela, já não existe mais. Aquele era um cenário que retratava assim, um tempo de guerra de todos contra todos, em que a ordem vigente seria cada um por si, o mais forte vence. As agressões físicas e as violências sexuais eram bastante recorrentes. Para evitá-las, muitas vezes não havia outra saída senão aniquilar o agressor e adicionar um homicídio à pena. Os presos trocavam favores com, alguns presos trocavam favores com agentes penitenciários em benefício próprio. Prisioneiros também se apoderavam dos bens disponíveis, né, desde um rolo de papel higiênico até a cela, para vendê-los àqueles que não conseguiam conquistá-los à força. Mas no decorrer desses anos, alguma coisa mudou. Uma nova ética nasceu no interior das prisões e começou a se espalhar pelo sistema. De acordo com essa ética, não mais se vende espaços dentro dos cárceres. Não mais se estabelece troca de favores com agentes penitenciários em benefício próprio. A violência sexual passou a ser repudiada e a violência física só ocorre em situações limite, quando as batalhas, que agora são verbais, assim determinarem. Enquanto isso, a instituição de maior visibilidade de todas as prisões paulistas mantinha-se de pé. A desativação da casa de detenção foi retardada em função da carência de vagas no sistema prisional, mantido pelo crescimento da população carcerária desproporcional ao número de vagas criadas com a construção de dezenas de unidades. Ela só ocorreu após a instituição ser considerada o centro de articulação da chamada Mega Rebelião, quando, em fevereiro de 2001, 29 prisões se rebelaram simultaneamente, ação que envolveu cerca de 28 mil presos. A Mega Rebelião de 2001 foi a primeira grande ação que foi atribuída ao PCC, cujo nascimento e crescimento ocorreram silenciosa e imperceptivelmente para a grande maioria da população de São Paulo. O nascimento do PCC e de sua ética constitui o terceiro processo responsável pelas transformações do universo prisional após o massacre. A desativação do Carandiru pode ser considerada um acontecimento que, longe de marcar o fim desses três processos, né, o crescimento da população carcerária, a transferência das prisões para as áreas mais remotas e o surgimento do PCC, reúne-os em um ponto de congruência. A partir daí, os passageiros do metrô de São Paulo não mais avistavam detentos nas janelas de suas celas. As unidades prisionais deixaram de ser cenário do cotidiano da maioria dos paulistanos. As delegacias não mais abrigavam presos que ofereciam perigo aos seus vizinhos. Por mais que o número de presos aumentasse, eles não estavam mais sob os olhos da população paulistana. A mudança das prisões das regiões centrais para as periféricas também fez do PCC um fenômeno distante. Mesmo que atuasse igualmente em periferias, tratava-se sempre de regiões longínquas aos centros. Por que eu agora eu falei que eu não ia falar sobre PCC, mas por que eu estou falando de PCC aqui no evento sobre em memória ao massacre do Carandiru? É porque eu considero que não é possível separar a atual política de encarceramento em massa e a existência do PCC.
dizer que ele ocupa um espaço onde a falta de Estado, eu considero um enorme equívoco, que é aqui que eu quero me deter um pouco, né? E muitos analistas afirmam, olha, onde não tinha Estado, entrou o PCC para tomar conta das coisas. Só que eu penso um pouco diferente, que não é, talvez não seja questão de falta de Estado, mas de excesso de Estado. Nunca se está mais dentro do Estado do que numa prisão. É Estado por todo lado. É ele que abre e fecha as celas. É ele que indica quem entra e quem não entra na prisão. É ele quem seleciona as pessoas que os presos podem ver e aquelas que só os verão quando ele sair, se sair. Estado que impede a entrada de jornais e revistas em unidades prisionais. É uma coisa que eu acho um absurdo, assim, né? É proibido ler jornal dentro da prisão. Eu não tenho notícias de nenhuma unidade prisional de São Paulo que está entrando jornal. Você conhece? Uma vez eu questionei num debate como esse aqui sobre por que não entra jornal na cadeia, né? Aí uma das pessoas, que era inclusive da secretaria, disse que não entrava jornal porque os presos faziam com o jornal uma massa que tapava um buraco de fuga e não sei o que, não sei o que. Mas, pô, isso aí de não entrar jornal já vem desde 1950, quando os presos não faziam esses buracos, não é? Não tem sentido uma coisa. Acabou o debate naquela hora, que daí todo mundo caiu em cima da mulher. Mas é impressionante, é proibido entrar jornal e revista. É o Estado que mantém os presos não somente longe das leituras de jornais e revistas, como também longe dos livros e das escolas. Para quem não sabe, as escolas que existem dentro das prisões, elas não são vinculadas à Secretaria de Educação, como é, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde existem escolas da Secretaria de Educação atuando dentro de penitenciárias e não respondem ao diretor ou à Secretaria. Ou seja, em São Paulo é uma fundação ligada à própria SAP que cuida disso. Isso não é falta, é excesso de Estado. É a sua força que impedirá amanhã que milhares de cidadãos exerçam seus direitos de voto. Porque, embora a justiça tenha concedido o direito do preso, quer dizer, já existia o direito do preso, que não foi condenado em última instância, não só o provisório, né, a votar, fizeram um movimento para que esse direito seja colocado em prática, e o Estado paulista, mais uma vez, negou esse direito. E sabem quais são os critérios definidos para dizer quem votaria nas prisões? Um deles, talvez o mais importante, é a ocorrência de rebeliões. Já se rebelou? Não vai votar. Justamente não podem votar aqueles que já se mostraram nas eleições e motins descontentes com o Estado. Isso definitivamente é a imagem da presença do Estado e não da sua ausência. O que, senão o excesso de Estado, reuniu 8.000 homens numa prisão? Foi o seu excesso que foi capaz de matar 111. O PCC também é fruto desse excesso. Nasceu e cresceu dele. Não há poder sem resistência. Nunca houve. E dentro de uma política de encarceramento em massa promovida pelo Estado, que mantém atualmente mais de 173.000 homens e mulheres presos em 148.000 unidades, lembra que em 92 eram 52.000, né? Mais do que 3 vezes já. Mais do que o pico. Não há de se esperar outra coisa, além do que a expansão do PCC no mesmo ritmo da expansão do sistema carcerário. E não é porque não vemos que não existe. Tanto um quanto o outro correm longe dos nossos olhos. Mas estamos aqui para lembrar que, embora o prédio tenha sido demolido, esse aqui, o universo que ele guardava não deixou de existir.